Olá, meninos do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje vamos trabalhar ligações covalentes. As ligações covalentes são as ligações que dão origem às moléculas. No caso aqui, exemplo de moléculas são a molécula de hidrogênio, molécula de oxigênio, de nitrogênio, cloro e de água. O que mantém esses dois átomos ligados é a necessidade de respeitar a regra do octeto. Quem é que está lembrado? O que diz a regra do octeto? Diz que um átomo, para ser considerado estável, ele tem que ter dois, no caso se o átomo tiver só a camada K, 2 elétrons na camada K e 8 elétrons na última camada de valência, certo? Para ser estável, para se comparar aos gases nobres, pois a camada de valência, que é a última camada desses átomos, possuem 8 elétrons, isso no caso dos gases nobres. E os demais elétrons, para serem considerados estáveis, eles têm que se equiparar a isso na camada de valência. Um átomo, para ser considerado estável, ele tem que ter na sua camada de valência, que é a última camada de sua distribuição eletrônica, 8 elétrons, que é o que ocorre com os gases nobres, ou 2 se ele tiver a camada K, somente a camada K. No caso do hidrogênio, o hidrogênio aqui é a molécula do gás hidrogênio, mas os átomos de hidrogênio ele tem apenas um elétron. Apenas um elétron o átomo de hidrogênio tem, somente um. Então, para que ele chegue à regra e respeite a regra do octeto, ele precisa ter 2 elétrons, não é? Para isso, ele se liga a um outro átomo de hidrogênio, formando aqui, ó, a representação eletrônica, a fórmula eletrônica dessa molécula, em que ele tinha apenas um, mas para ele respeitar a regra do octeto, em que ele só tem a camada K, ter 2 elétrons na última camada, que é a camada de valência dele, ele precisaria de mais um elétron. Para isso, ele faz o quê? Ele se liga a outro átomo de hidrogênio, respeitando assim a regra do octeto e passando a ser considerado estável. Tá certo? No caso do oxigênio, ele tem na sua camada de valência, que é a camada L, apenas 6 elétrons. Ó, lembrando que na representação eletrônica da molécula, você só tem aqui o número de elétrons da camada de valência, tá certo? Da última camada. Não tem todos os elétrons. Na representação eletrônica, nós temos apenas a quantidade de elétrons da camada de valência, que no caso são 6. Ó. Cada átomo de oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, certo? Mas para se tornarem estáveis não precisa ter 8 elétrons. Para isso, o que acontece? Eles compartilham os elétrons da última camada. Compartilhando, cada um fica com 8 elétrons. Ó. Tinha 6, com os 2 que ele está compartilhando com o outro fica com 8. Ele está compartilhando. A mesma coisa acontece com esse. Ele está compartilhando esses outros 2 elétrons. Respeitando assim a regra do octeto, passando a ter 8 elétrons na camada de valência. Qual é a diferença da ligação covalente para a ligação iônica? Na ligação iônica, há a perda e o ganho de elétrons por parte dos átomos. Um átomo cede elétron, o outro ganha. No caso da ligação covalente, não há perda de elétrons pelos átomos, há um compartilhamento de elétrons. Eles compartilham do mesmo elétron e é esse compartilhamento que permite a ligação existir. Tá certo? No caso do nitrogênio, ó, cada átomo de nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Certo? Mas para respeitar a regra do octeto, precisa ter quantos elétrons na camada de valência? Precisam ter 8. Se ele tem 5, ele precisa de quantos elétrons? Precisa de 8. Então ele vai compartilhar com o outro átomo de nitrogênio. E esse outro átomo faz a mesma coisa. Sua representação eletrônica, lembre-se que aqui é apenas, a fórmula eletrônica é apenas o número de elétrons da camada de valência, da última camada, tá certo?
que é quem possibilita a ligação entre os átomos. Os átomos aqui estão compartilhando, atendendo assim a regra do octeto, que ele antes tinha 5, com os 3 que está sendo compartilhado com o outro fica 8. A mesma coisa acontece com esse átomo, ele tinha 5, com os 3 que está sendo compartilhado com este fica com 8. Tá certo? A mesma coisa acontece com o cloro. O cloro tem quantos elétrons na sua camada de valência? Que é a última camada, apenas 7 elétrons. Ó, 2, 4, 6 e 1, 7. Do mesmo jeito aqui, 2, 4, 6 e 1, 7, certo? Mas para respeitar a regra do octeto, ele não precisa de 8, então ele vai compartilhar um elétron com esse outro átomo de cloro. E esse outro átomo compartilha de outro elétron, formando 8, certo? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, certo? Formando 8 elétrons na camada de valência. Como eles estão compartilhando, estão respeitando a regra do octeto, com 8 elétrons na última camada, que faz com que eles fiquem estáveis. No caso da molécula de água, o que é que acontece com a molécula de água? O oxigênio não tem 6 elétrons na sua última camada? Certo? Tem 6 elétrons na sua última camada. 2, 4, 6. Mas, para se tornar estável, o oxigênio precisa de mais 2 elétrons na sua última camada. Então, o que ele faz? Ele compartilha isso com o hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron na sua última camada. Ele não precisa de 2 para se tornar estável, que é o que acontece aqui. Precisa de 2. Ele só tem um, mas ele precisa de 2. Então, ele vai compartilhar com o oxigênio. Quando acontece esse compartilhamento, ó, no caso, esse hidrogênio só tinha esse elétron e esse só tinha esse. Só tinha um. Eles estavam instáveis. Para ficar estável, precisa o que? Ter 2. No caso dele, só tem a camada K. Então, o oxigênio vai compartilhar esses seus elétrons com o hidrogênio, respeitando assim a regra do octeto, ficando com 8. O oxigênio fica com 8 na sua última camada de valência. E o hidrogênio fica com 2. Cada átomo de hidrogênio fica com 2. Ficando assim estáveis e possibilitando a ligação. E o nome dessa ligação é a ligação covalente. As fórmulas e as representações de uma molécula são 3, como a gente pode ver. A fórmula molecular, que é essa, que você usa apenas a letra que representa o elemento químico e a quantidade de átomos que formam. Para eu formar o elemento químico hidrogênio, eu preciso de quê? Preciso de 2 átomos de hidrogênio. Então, por isso tem um 2 aqui, H2. Porque eu preciso de 2 átomos de hidrogênio. Para formar o oxigênio, preciso de 2 oxigênios. Para formar o nitrogênio, 2 nitrogênios. Cloro, 2 cloros. Para formar a molécula de água, eu preciso de 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Essa é a fórmula molecular. A fórmula eletrônica, a gente já trabalhou em cima dela. A gente vai mostrar apenas a distribuição eletrônica da última camada, que é a camada de valência. Já fazendo a ligação. E a estrutural é essa que mostra as ligações. Ligações covalentes. Se for um tracinho, é uma ligação. Cada tracinho desse é a representação de um par de elétrons compartilhados. Ó. Aqui, como só tem um par de elétrons compartilhados, nós temos um tracinho. Aqui nós temos 2 pares de elétrons compartilhados, então são 2 tracinhos, ou seja, 2 ligações covalentes. Aqui nós temos 3 pares de elétrons compartilhados, então são 3 ligações covalentes. Neste só tem um par compartilhado, uma ligação. E neste tem 2 pares, ó, este e este. São 2 ligações covalentes. Nesse caso aqui é chamada ligação simples, ligação covalente simples. Nesse caso, ele é chamado ligação covalente dupla. E nesse é chamado ligação covalente tripla. Para elucidar melhor o assunto, vamos ver mais 2 exemplos. Nós temos aqui o flúor, em que a sua fórmula molecular é o F2, porque precisa de 2 átomos de flúor para formar a molécula do flúor, certo?
No caso, o flúor, ele apresenta apenas 7 elétrons na última camada de valência, certo? Para você estar preciso de 8. Então, ele se ligando a uma outra molécula, a um outro átomo de flúor, que também tem 7, eles vão compartilhar um elemento um com o outro, formando assim 8 elétrons na camada de valência, ficando com 8 elétrons na camada de valência. A mesma coisa acontece aqui no carbono e oxigênio, que é o dióxido de carbono, né? Certo? Ele é formado o quê? Por uma molécula, por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, por isso dióxido de carbono. No caso do carbono, ele tem na sua camada de valência 4 elétrons na sua última camada. E como a gente já viu, o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, tá certo? Mas para que o carbono fique estável, ele precisa de quantos elétrons na camada de valência? Precisa ter 8, ele só tem 4, então precisa de mais 4. Então o que é que ele vai fazer para acontecer isso? Ele vai compartilhar os elétrons do oxigênio. E o oxigênio compartilhar com ele. Fazendo assim com que cada um respeite a regra do octeto. Um abraço a todos e até a próxima aula.